Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Acompanhe agora as notas informativas que marcam a atualidade. Justiça tardia e um silêncio que compromete. É assim que Adriano Novunga, ativista de direitos humanos e diretor do CDD, caracteriza a atuação do Ministério Público relativamente ao encerramento da Mosal, alertando para consequências graves à credibilidade do país. A PGR, lembre-se, intimou a Mosal a agir em conformidade com a lei, fato que aconteceu 2 dias depois de a fundição de alumínio ter sido colocada no estado de cuidado e manutenção. O ativista de direitos humanos Adriano Novunga dirigiu esta carta, datada de 22 de março corrente, ao Procurador-Geral da República, criticando a inação das autoridades no caso do encerramento da Mosal. Segundo Novunga, a demora em intervir revela uma falha grave no Estado de Direito e compromete a credibilidade institucional de Moçambique. Na carta, Novunga lembra que a intenção de saída da Mosal era conhecida desde o ano passado e que houve tempo suficiente para análises e intervenções. No entanto, a Procuradoria manteve-se em silêncio, mesmo com indícios de irregularidades. O ativista alerta que esta demora mina a confiança dos cidadãos, envia sinais negativos aos investidores, o que cria um ambiente institucional imprevisível. O ativista acrescenta ainda que investidores não fogem apenas do risco, mas da incerteza criada por decisões tardias e pouco coerentes. Questiona o que terá mudado após os fatos se consumarem para justificar a intervenção da PGR apenas neste momento. Sem uma explicação clara por parte da Procuradoria-Geral da República, Novunga alerta que a escolha de não agir expõe a fragilidade do sistema judicial e compromete a confiança na legalidade e na justiça em Moçambique. O comentador da MBC TV, Salomão Moiana, considera estranha a atuação da Procuradoria-Geral da República face à interpelação urgente dirigida à Mosal, recomendando que a empresa se abstivesse de tomar uma decisão que na prática já havia sido concretizada no passado, dia 15 de março. Segundo Moiana, não faz sentido a intervenção da PGR numa fase posterior, tendo em conta que a empresa já havia anunciado no ano passado o desligamento das máquinas na sequência do impasse entre o governo e a SAT-TT2 sobre as tarifas de fornecimento de energia elétrica. É muito estranho isto que a PGR, no dia 17 de março, mande a Mosal um ofício de interpelação com caráter urgente para interpelar no sentido de Mosal abster-se de tomar a decisão que já consumou-se no dia 15. Quer dizer, no dia 17, você quer corrigir, quer mandar ligar as máquinas já desligadas, porque no dia 15 de março é o dia em que terminava o contrato da Mosal com a Eskom de fornecimento de energia. Chegado esse dia, sem que houvesse consenso, houvesse renovação do contrato, é claramente que a Eskom ia desligar a energia não a partir da Mosal, mas a partir da África do Sul. Deixa de fornecer energia e as máquinas da Mosal não podem funcionar mais. E dois, agora a PGR diz que o governo, o Estado moçambicano, ainda que acionista minoritário, é acionista, tem direitos, não sei o que. Tem, claro que tem. Mas o próprio acionista Estado moçambicano estava onde, desde agosto, que estamos a debater a possibilidade de encerramento da Mosal devido à incapacidade nacional de fornecimento de energia. Não é o ministro Impisa, o porta-voz do governo, que há 2, 3 semanas até declarou em voz alta que Mosal nem é empresa de Moçambique, nem é empresa moçambicana, só está em Moçambique. Quer dizer, o próprio ministro Impisa não sabia que o Estado moçambicano é acionista dessa mesma empresa. Portanto, eu penso que esta interpelação é um show-off de legalidade tardia, uma legalidade inexequível. Portanto, não é possível
a Mosal abster-se de cumprir a decisão já tomada, já consumada. Nem é preciso cumprir nada. A decisão da Mosal foi de que no dia 15 de março, isto avisado desde agosto do ano passado, e a gente a perguntar ao governo quais são as saídas. E o governo diz: estamos a trabalhar. Nessa altura, o IGEP, que é o representante do governo na Mosal, não estava a ver o tempo a passar, não estava a ver que era necessário fazer diligência para que houvesse Assembleia Geral. Quer dizer, nada. Tudo vem depois. Este e outros temas poderão ser acompanhados dentro de instantes no programa Semana com Salomão Moiana. Seguimos agora com outras notícias. O deputado da Renamo, José Manteigas, afirma que se Moçambique fosse um país sério, Afonso Dhlakama seria proclamado herói nacional. Segundo o parlamentar, o reconhecimento internacional de Moçambique como uma nação democrática resulta em parte da guerra civil liderada por Dhlakama. Manteigas refuta ainda acusações de que a Renamo foi instrumentalizada pelo regime do apartheid, considerando tratar-se de tentativas de manchar a imagem do movimento. Quando se analisam os 50 anos da independência de Moçambique, a figura de Afonso Dhlakama surge como incontornável no percurso político-militar do país. Líder da Renamo durante a Guerra Civil, que durou 16 anos, e posteriormente dirigente político, Dhlakama é apontado por alguns setores como uma das figuras centrais na transição para a democracia. José Manteigas, deputado da Renamo e convidado do programa Moçambique 50 anos, exibido este sábado, considera que o antigo líder do movimento deve ser reconhecido como herói nacional, defendendo a sua inclusão na cripta dos heróis moçambicanos. Num país em que se valorizam os sacrifícios dos cidadãos, primeiro ele já devia ter sido proclamado herói nacional. Afonso Dhlakama foi um líder, primeiro liderou a luta, 16 anos. Mas aquela luta era a luta de quem? A luta pela democracia. Mas é que... Ainda segundo Manteigas, se Moçambique é hoje um país democrático, tal deve-se à coragem de Afonso Dhlakama, que lutou por essa causa. Afonso Dhlakama merece um reconhecimento nacional. E não é um favor. Porque hoje nós estamos no mesmo, como é que eu vou dizer, no ambiente externo, não é? Nós somos um país democrático por causa da luta que Dhlakama dirigiu. De 94 até 2014, que o então Presidente da República, Guebuza, mandou atacar o Presidente Dhlakama, a Renamo nunca disparou nenhum tiro, por ordem e comando de Dhlakama. Sobre as alegações de que a Renamo teria sido instrumentalizada pelo regime do apartheid e por serviços de informação do Zimbábue, Manteigas refuta, argumentando que se assim fosse, a Frelimo não teria assinado o Acordo Geral de Paz. Pode ser que, de fato, a Renamo tenha tido algum apoio fora do país, que é normal. É normal. Então não podemos dizer que era instrumentalização. Não é instrumentalização, porque se fosse instrumentalização, a Renamo não ia conseguir forçar o governo a assinar o Acordo Geral de Paz. O Acordo Geral do dia 4 de outubro de 92 foi a capitulação da Frelimo no campo de batalha. No mesmo programa, Manteigas defendeu que Moçambique tem condições para crescer e afirmar-se como uma referência internacional, mas sublinha a necessidade de uma liderança comprometida com o desenvolvimento do país. O sociólogo Elísio Macamo defende a nacionalização dos recursos naturais do país, sublinhando que a sua gestão deve beneficiar todos os moçambicanos, promovendo equidade e desenvolvimento sustentável.
Ngwenya criticou recentemente o que considera ser a captura dos recursos naturais por uma elite ligada ao poder político no país. Segundo afirmou, as concessões de terra, madeira, gás e petróleo acabam concentradas nas mãos de poucos, que posteriormente se associam a investidores estrangeiros, transformando a riqueza pública em lucro privado. Para Ngwenya, este modelo aprofunda a injustiça e agrava as desigualdades no país. Na análise ao mesmo tema, o sociólogo Elísio Macamo reforça esta crítica, sublinhando que, quando o acesso à riqueza depende do poder, deixam de existir direitos e passam a prevalecer privilégios para um grupo restrito de pessoas ligadas ao poder político. Quando o acesso à riqueza depende de quem se conhece e de quem está próximo do poder, nós criamos uma sociedade em que as regras não são claras, e sim pessoais. Isso faz com que as pessoas deixem de ser cidadãs iguais e passem a depender de favores, de contactos, de proximidade e de ligações políticas. Elísio Macamo considera que os recursos naturais não são apenas riqueza, mas sim o alicerce da vida coletiva. É deles que nasce o país e, sem justiça na sua gestão, fragiliza-se o futuro de todos. Quando esses recursos são capturados por poucos, não estamos apenas a criar desigualdade econômica, estamos a fragilizar o sentido de pertença comum, tanto aquilo que nos liga uns aos outros como cidadãos. Por esta razão, Elísio Macamo concorda com o posicionamento de Severino Ngwenya, que propõe que o Estado assuma o controle direto dos recursos. No entanto, alerta para os riscos associados. Perante isto, o Severino Ngwenya defende muito bem que o Estado deveria assumir um controle mais direto sobre esses recursos, para garantir que os benefícios cheguem a todos. Eu concordo com ele, ainda que pense que nós precisamos de ter algum cuidado. Nós sabemos por experiência própria que o que é gerido pela mão pública nem sempre serve ao público. Pode ser ineficiente, por exemplo. Pode ser capturado, pode beneficiar poucos, ou apenas de outra forma. Por isso, talvez a questão mais importante não seja escolher entre Estado e privado. A questão essencial é como garantir que o que é de todos beneficie realmente a todos. Isso leva-nos a um desafio maior. Nós precisamos transformar a forma como o poder é exercido em Moçambique. Precisamos de passar de uma lógica de decisões opacas, pouco explicadas e muitas vezes baseada em relações pessoais, para uma lógica mais republicana. Elísio Macamo adverte que a proximidade entre o Estado e interesses privados pode abrir espaço para a captura do que é público. Em alguns casos, o poder transforma-se em vantagem para a obtenção de licenças, afastando as comunidades dos benefícios dos recursos. A Associação Nacional dos Professores acusa o governo de estar a instrumentalizar o setor da educação para fragilizar a classe docente e comprometer o desenvolvimento do país. O vice-presidente da agremiação, Marcos Mulima, denuncia ainda alegadas ameaças de morte contra o coordenador regional do Norte, baseado em Nampula, que atribui a indivíduos supostamente ligados ao poder, com o objetivo de silenciar vozes críticas do setor. A Associação Nacional dos Professores afirma que os seus membros vivem momentos de tensão marcados por alegadas ameaças recorrentes que associa às posições críticas da organização em relação ao sistema de educação no país. Em entrevista à MBC-TV, Marcos Mulima revelou que os primeiros sinais de intimidação contra o coordenador regional do Norte terão surgido durante uma reunião na escola secundária de Namialo, na província de Nampula. Segundo explicou, um dos professores terá proferido ameaças alegadamente por o coordenador estar a travar práticas irregulares no exercício das atividades docentes. Somos perseguidos. A exemplo disso, temos o nosso secretário provincial de Nampula e igualmente coordenador regional norte na ARIP, que está sendo perseguido e ameaçado de morte. E não começa hoje. Há bocado foi um grupo específico, próximo, que identificado.
Mas anteriormente foi um grupo oculto que fazia chamadas ocultas e fazia sondagens até a casa dele, o perseguiam e quase o alvejavam. Com a gravidade das ameaças, a ANAPRO avançou com uma queixa-crime à Procuradoria da República no distrito de Miconta, por entender que o governo usa a educação para descontinuar o desenvolvimento do país. O governo entendeu que não tem um arsenal, não tem armas suficientes para destruir o país. Então usam a educação como estratégia firme para destruir os cérebros, destruir as mentes do futuro, destruir a projeção dos vindouros. Isto porque para descontinuar o futuro, descontinuar o pensamento crítico e descontinuarem o desenvolvimento e se tornarem eles os por de cima. Na ocasião, o vice-presidente da associação desmentiu as recentes declarações feitas pelo governo no âmbito do pagamento do 13º salário aos professores. O governo não está preocupado primeiro com os professores, entre vários problemas, porque o 13º os professores usam para poder se deslocar ao terreno, para se refazer de tantas situações, e principalmente aos professores que estão em situações de emergência, que perderam tudo. Estamos a falar da província de Gaza, na nação de Maputo e na província de Sofala. A Associação Nacional dos Professores conta que as ameaças começaram há sensivelmente 2 anos, sendo que no dia 18 de fevereiro do ano em curso, numa reunião com mais de 100 professores, um professor disse para o coordenador regional do Norte se retirar da escola porque constituía uma ameaça devido às denúncias de práticas de corrupção. Está feita a primeira parte do jornal. Seguimos agora para o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Vantagens existem para as empresas ao cotarem-se na Bolsa. Maior visibilidade da empresa. Atrair muitos investidores para a expansão dos seus negócios, o que lhe permite o acesso ao capital de investidores localizados em diversas partes do mundo.
O que é essa? De volta ao Jornal da Noite, abrimos este segundo bloco com a informação segundo a qual mais de 72 mil turistas nacionais e estrangeiros visitaram a cidade de Maputo no último trimestre de 2025. Fluxo turístico contribuiu para a criação de postos de trabalho, dinamização da economia local e aumento das receitas do município. Os dados foram apresentados na última sexta-feira pelo presidente do município de Maputo, Razak Manhik, durante o lançamento do projeto I Love Maputo, que visa destacar a capital como destino turístico de referência a nível regional. Os que se registram desde janeiro de 2026 provocaram cheias e inundações que afetaram diversas instâncias turísticas em várias regiões do país. Em muitos casos, os operadores têm de se reerguer por iniciativa própria, segundo alertou o presidente da Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, Vasco Manhissa, em entrevista à MBC-TV. A questão das intempéries é uma questão de força maior e as instâncias, de facto, aquelas que foram severamente afetadas continuam e é uma questão de sobrevivência. É importante referir que há necessidade do país ter um plano de contingência para situações semelhantes, porque os que sofreram, de facto, estão em dificuldades e essas dificuldades vão continuar, porque só por si só não se vão erguer tão facilmente. Temos algumas situações de instâncias que, mesmo durante a Covid, o apoio que se esperava nunca apareceu, mas também entendemos que são dificuldades que existem, porque o país também tem outras prioridades e também está em dificuldades. Mas devo referir que há necessidade de o país ter um plano de contingência para situações dessa natureza. Questionado sobre o eventual apoio do governo às instâncias turísticas afetadas, Vasco Manhissa afirmou que a Federação foi informada de que está a ser realizado um levantamento dos danos. Contudo, sublinha que o apoio efetivo ainda não se concretizou, lembrando que desde a pandemia da Covid-19 muitas promessas de ajuda nunca se materializaram. E a estas alturas já houve alguma manifestação do governo para primeiro saber quantas instâncias foram afetadas e também procurar saber como é que o governo poderia apoiar? Bom, neste momento não existe informação muito precisa, mas existe de facto a retórica, aquela retórica de sempre de que, olha, nós estamos a fazer um mapeamento, mas é que este mapeamento é um mapeamento que vem desde a Covid. Portanto, é preciso perceber que neste momento provavelmente o turismo não seja uma prioridade única. Desde janeiro de 2026, várias regiões do país, sobretudo no sul, registraram prejuízos em instâncias turísticas devido às chuvas intensas e cheias. Os danos incluem destruição de infraestruturas, interrupção de serviços e redução temporária da atividade econômica no setor turístico. Houve uma troca nas peças de reportagem. A informação que acaba de passar dá conta que o presidente da Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, Vasco Manhissa, diz que as cheias e inundações registradas no país afetaram várias instâncias turísticas e unidades de alojamento. Por isso, apela ao governo ao desenho de um plano de contingência para responder a situações semelhantes. Agora vamos recuperar a informação segundo a qual mais de 72 mil turistas nacionais e estrangeiros visitaram a cidade de Maputo no último trimestre de 2025.
O fluxo turístico contribuiu para a criação de postos de trabalho, dinamização da economia local e aumento das receitas do município. O de Maputo definiu o turismo como área prioritária na atual governação autárquica, com o objetivo de valorizar a identidade cultural da cidade, fortalecer a sustentabilidade econômica e financeira da autarquia e criar oportunidades de negócio e emprego para os residentes. Segundo Rezak Manique, a iniciativa I Love Maputo, na Curranza Maputo, visa dar maior visibilidade à cidade, posicionando-a como destino emergente na região da África Austral e no mundo. É neste contexto que o Conselho Municipal de Maputo definiu para o presente ciclo de governação autárquica o setor turismo como uma das mais prioritárias para alavancar a sustentabilidade econômica e financeira da autarquia, criando oportunidades de negócio e emprego para os seus residentes. Dados do inquérito mensal sobre unidades de alojamento no último trimestre de 2025 indicam que 72.760 visitantes nacionais e estrangeiros estiveram hospedados em Maputo. Estes números confirmam aquilo que todos nós já sentimos no nosso dia a dia. Maputo está cada vez mais presente no mapa de turismo regional e internacional. Este movimento turístico tem gerado impactos positivos na economia local, contribuindo para a dinamização do setor da hotelaria, da restauração, do comércio, dos transportes e de diversas atividades ligadas à cultura e ao entretenimento. O edil acrescentou que o movimento turístico tem impactos positivos na economia local e contribui para a dinamização do setor. Assim, o fortalecimento da imagem e do posicionamento turístico de Maputo torna-se essencial para consolidar a cidade como um destino competitivo, sustentável e capaz de atrair cada vez mais visitantes, investimentos e eventos de dimensão nacional e internacional. Rezak Manique destacou o papel dos eventos nacionais e internacionais na promoção e desenvolvimento econômico de Maputo. Acolher eventos de prestígio afirmou que é uma forma de colocar a cidade no mapa global e gerar receitas para o tecido empresarial local. Reforçam laços através de música numa masterclass de musicologia que reuniu alunos e professores do Chiquids, o embaixador da Ucrânia e o público em geral na última quarta-feira em Maputo. Moçambique e Ucrânia de mãos dadas através da música. O projeto Chiquiz, liderado pela conceituada Eldivina Materula, mais conhecida por Kika, realizou esta segunda-feira na capital do país um workshop de história da música com o renomado pianista ucraniano Dr. Taras Filenko, numa iniciativa que surge das feridas da guerra entre Rússia e Ucrânia e da necessidade de preservar a memória coletiva. Promovido em parceria com a Embaixada da Ucrânia, o encontro reuniu alunos e professores do Chiquiz, o embaixador da Ucrânia e o público em geral. Na ocasião, a fundadora Eldivina Materula destacou o caráter intensamente prático do Masterclass em Musicologia, sublinhando que o professor Taras Filenko partilha a essência da cultura ucraniana enquanto leva consigo sons e ritmos moçambicanos, numa fusão onde a música sem fronteiras une mundos. Esta é uma iniciativa da Embaixada da Ucrânia, que se aproximou do Chiquizi para trazer este monstro, como disse muito bem, para trazer o professor Taras Filenko, para esta troca de experiência, para partilhar connosco a sua cultura, o seu conhecimento, quer no âmbito da etnomusicologia, mas também no âmbito do piano. E é isso que vai acontecer numa masterclass muito, eu diria, prática, no sentido prático de história da música e etnomusicologia.
Por sua vez, o professor Taras Filenco defendeu que é através da arte e da cultura que os povos se reconhecem como um só, elevando a dignidade humana e aproximando nações, lamentando com pesar a guerra entre Rússia e Ucrânia, que contrasta com o poder unificador da música. And also very much important connection between people connections, not the public, not the political only, but the private connections. Because we have, in our world, we have so much propaganda and so much news that's been twisted. So through art and through culture, we can be really honest with each other. E acredito que através da cultura, através da arte, nós poderemos ser honestos como os povos. Porque há tanta notícia distorcida nesse mundo, há tanta propaganda nesse mundo. E através da música, cultura, arte, nós poderíamos nos conhecer melhor. Também presente no evento, a renomada cantora moçambicana Xixelanga afirmou que para artistas momentos como estes são vitais, espaços de aprendizagem contínua, onde a música se reinventa e fortalece. É importante para nós, para aprendermos cada vez mais, é um masterclass. Portanto, conhecimento nunca é demais, é sempre bom. E é preciso perceber como é que os outros povos entendem a música, em relação àquilo que nós entendemos como música. Nós estamos desse lado, sendo africanos, sendo moçambicanos. Qual é a nossa perspectiva em relação à música e qual é a perspectiva deles? A cooperação entre a Ucrânia e Moçambique na música transforma fronteiras em pontes, unindo culturas e ritmos distintos num diálogo artístico que celebra a partilha, a memória e a dignidade humana. Está completa a informação para a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela preferência. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.